Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as modificações fisiológicas do organismo materno na gravidez e as queixas mais frequentes da gestante durante, o acompanhamento pré-natal. Bem, vamos começar com o sistema cardiocirculatório. A gente precisa lembrar que é muito importante, a gente conhecer o que acontece de fisiológico durante a gravidez para entender o que é patológico e evitar as possíveis iatrogenias. Então, do ponto de vista anatômico, o coração é empurrado para cima e rodado para a esquerda. O ictus é desviado para o quarto espaço intercostal. E no raio-x a gente observa um aumento do volume cardíaco, um alinhamento do bordo superior esquerdo e um abaulamento do arco médio. Em relação às alterações funcionais, a frequência cardíaca ela aumenta em 15 batimentos por minuto, o volume minuto aumenta progressivamente, alcança valores máximos no final do primeiro trimestre, em torno de 4,5 a 6 litros por minuto. Ocorre uma queda nos valores do hematócrito e da hemoglobina, principalmente por conta do aumento do volume da água corporal total, há uma queda da pressão arterial no segundo trimestre e um aumento importante da capacidade em formar fibrina e uma diminuição na habilidade em destruí-la, exatamente para salvaguardar a mãe das hemorragias no pós-parto. Em relação ao sistema respiratório, as alterações mecânicas mais evidentes é um aumento do ângulo subcostal, que vai de 68 para 130 graus, um aumento do diâmetro transversal do tórax de 2 centímetros, um aumento do perímetro torácico de 5 a 7 centímetros, ocorre uma elevação do diafragma em torno de 4 centímetros e um aumento das incursões diafragmáticas. Isso tudo é justificado com o aumento da gravidez e o aumento do volume do útero, empurrando então o diafragma para cima. Ocorre em relação aos órgãos respiratórios superiores uma importante hiperemia e edema de mucosa da nasofaringe, uma hipersecreção de muco, basicamente por conta de uma ação estrogênica. Pode ocorrer uma congestão nasal importante, que vai levar a crises de epistaxe, aumento da polipose nasal e dos seios nasais, e uma atrofia de mucosa, que a gente tem que tomar muito cuidado com o uso dos sprays descongestionantes, que podem piorar isso depois no puerpério. Do ponto de vista funcional, ocorre uma queda gradual do volume de reserva expiratória em torno de 20%, que equivale a 200 ml, uma diminuição do volume residual também em torno de 20%, uma diminuição da capacidade pulmonar total em torno de 5% e, consequentemente, uma diminuição na concentração de O2 alveolar. Isso leva a um aumento da capacidade inspiratória em torno de 5%, um aumento do volume de ar corrente de 30% a 40%, um aumento do volume respiratório minuto e da ventilação pulmonar. Em relação à pele, existem várias alterações que são importantes no curso da gravidez. Em relação às alterações vasculares, é muito comum nós encontrarmos, principalmente nas gestantes brancas, os angiomas aracniformes e o eritema palmar difuso, que aparece em 60% das gestantes. Em relação ao tecido conjuntivo, as estrias elas acontecem em 50% das gestações. São predominantemente de predisposição genética, não existe nenhuma relação com ganho ponderal e não há um tratamento cutâneo profilático 100% eficaz no que diz respeito à prevenção das estrias. Em relação às glândulas sudoríparas, há um aumento da sudorese, por um incremento nas glândulas écnicas e um aumento na taxa de excreção de sebo, por conta das glândulas apócrinas. Em relação à pigmentação, nós observamos hiperpigmentação dos mamilos das auréolas mamárias, umbigo, axilas, períneo e parte inferior do abdômen, que é denominada linha nigras. Isso se deve basicamente à ação preponderante dos estrogênios, da progesterona, do hormônio estimulante dos alfa-melanócitos, que vão levar então a uma incidência maior do melasma, também chamado de cloasma, e dos nervos pigmentados. Muita atenção em relação à presença dos nervos pigmentados, que aumentam durante a gravidez, porque esses devem ser retirados por conta de um alto potencial de malignidade.
Em relação ao cabelo, a gente tem que lembrar que existe a fase anágena, que é a fase de crescimento, né, do pelo, que dura de 2 a 6 anos, e a fase telógena, que é de repouso, né, que dura 3 meses. Normalmente, 15 a 20% dos pelos, né, na gravidez estão na fase telógena, né, ou seja, a formação do novo pelo. No final da gravidez, menos de 10%, e após o parto, 30%. Por isso que acontece uma perda acentuada de cabelos de 2 a 4 meses, né, após o parto. Isso vem preocupando muito, né, as nossas puérperas. A gente tem que entender isso para orientá-las, né, e deixá-las, né, despreocupadas em relação à possibilidade da calvície. Bom, em relação ao olho, acontece uma coisa bem interessante. Há um aumento da espessura da córnea em torno de 3%, tá? Por conta da retenção de líquido, né? E isso gera uma intolerância ao uso de lentes de contato naquelas mulheres, né, que o fazem, né? E pode ocorrer também uma diminuição da pressão intraocular na ordem de 10%, né? Isso é importante que as pacientes, entende? Com predisposição ao desenvolvimento, entende? De glaucoma. Então, a gente tem que ficar de olho. Em relação ao sistema urinário, ocorre 80% de dilatação, né, do sistema pielocalicial, dos ureteres da pelve renal, tá? Por ação hormonal e por ação mecânica também do útero, entende? Aumentado. Dessa forma, o fluxo urinário é retardado, ocorre um aumento do fluxo plasmático renal em torno de 25% e um aumento da taxa de filtração glomerular na ordem de 30% a 50%. Isso faz com que haja uma diminuição nas taxas de ureia e creatinina na ordem de 25%, um aumento na filtração da glicose em 50%, o que pode gerar o aparecimento de glicosúria fisiológica. Então, se a gente encontrar até uma cruz de glicose no exame de urina normal, isso não denota nenhuma patologia, é fisiológico. Em relação à boca, o pH da salina ele fica inalterado durante a gravidez e a produção também. Mas a gente pode ter uma condição, né, de pitialismo, onde ocorre a produção excessiva de salina, de saliva, né, em torno de 1 a 2 litros por dia. As cáries dentárias elas tendem a evoluir, né, e a inflamação gengival também pode aparecer, que são as chamadas púlides gravídicas, né, que levam, entende, a um sangramento exacerbado, principalmente, entende, no ato da escovação. Em relação ao apetite, ocorre um aumento da ingesta, né, durante a gravidez, em torno de 200 quilocalorias por dia, mas uma diminuição do paladar. E isso gera o aumento ao desejo de alimentos muito condimentados. Existem algumas situações patológicas onde tem uma anemia refratária, que se justifica com um pequeno ganho de peso, né, do bebê, né? E a gente pode denominar essa situação de pica. Tá? A pica mais frequente que a gente conhece é o gelo. Né? As mulheres têm uma necessidade muito grande, essas mulheres que apresentam esse tipo, né, de situação da pica, né, uma necessidade muito grande de chupar gelo. Mas existem outras situações, como cabelo, tijolo, enfim, né? É uma condição não rara, porém patológica, né, de transgressão do apetite. Bom, em relação ao estômago, né, ocorre uma diminuição do tônus e da motilidade gástrica, né, basicamente por ação, né, da progesterona e diminuição da motilina. Isso leva a um aumento do refluxo gastroesofágico, né, ocasionando a pirose e uma diminuição da secreção gástrica. Isso é muito importante porque aquelas pacientes que têm úlcera, por terem um retardo do esvaziamento gástrico, um aumento normal da secreção da mucosa gástrica, tem um efeito protetor das prostaglandinas sobre a mucosa gástrica. Então, no final, né, disso tudo, as úlceras elas tendem a melhorar durante, a gravidez. Em relação ao intestino, há uma diminuição da motilidade, né, como eu já falei, por conta das altas taxas de progesterona, um aumento do tempo do trânsito intestinal e uma absorção dos nutrientes, inadequada, à exceção do ferro, que nós vamos comentar mais para frente. Em relação ao cólon, isso gera um aumento da constipação por obstrução mecânica, diminuição da motilidade, por um aumento da absorção de água e de sódio, né? Ocorre também um aumento na pressão da veia porta, o que leva, a um aumento, né, na pressão das veias hemorroidárias e um aumento na incidência das hemorroidas e das varizes.
Em relação à vesícula biliar, há um aumento do volume jejum residual de 2 vezes, né, no segundo e no terceiro trimestre. Ocorre uma diminuição do esvaziamento biliar com um aumento na formação de cálculos. Então, existe uma maior saturação do colesterol biliar e uma menor proporção do ácido desoxicólico. O fígado, tá? Permanecem inalteradas as taxas de bilirrubina, de TGO, TGP e de 5-nucleotidase. Não aumenta na gestação, tá? De uma maneira geral. O fluxo sanguíneo hepático se encontra inalterado, né? Ocorre uma diminuição em cerca de 30% dos níveis séricos de albumina, né? E a presença, entende, dos angiomas aracnoides e do eritema palmar, como nós já comentamos nas alterações, né? Da pele. Ocorre também um aumento da atividade da fosfatase alcalina, que pode chegar até 4 vezes mais, aumento do colesterol, do fibrinogênio, tá? Da gama-glutamiltranspeptidase, né? Da ceruloplasmina, das proteínas de ligação dos corticoides, da vitamina D, dos esteroides sexuais e dos hormônios tireoidianos. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas alterações que são fisiológicas no curso da gravidez. Em relação ao metabolismo glicídico, nós observamos uma diminuição da utilização periférica da glicose. Por quê? Porque existe com a presença do feto um parasitismo verdadeiro, né? A glicose passa por difusão facilitada, né? E o feto vai utilizando a glicose da mãe, né? Para suas necessidades. Um aumento dos hormônios contra-insulinários, principalmente o lactogênio placentário, estrogênio, progesterona e o cortisol, né, que vão alcançar seu pico máximo em torno, né, da 28ª semana, e isso, né, é um fator preponderante para o diagnóstico do diabetes, né, na gravidez. Os níveis de glicose no feto são 20% menor do que os níveis, né, encontrados na mãe, e após uma noite de jejum, a glicemia cai em torno de 15 a 20 miligramas por cento. Em relação aos lipídios, a gente observa um aumento dos ácidos graxos livres e uma hipertrigliceridemia. Em relação às proteínas, observamos uma diminuição dos aminoácidos, das proteínas totais, principalmente da albumina e da gama-globulina, e um aumento da alfa e da beta-globulina, e um aumento do fibrinogênio. Em relação ao equilíbrio ácido básico, a grávida vive, entende, num estado de hipocapnia, um aumento discreto dos ácidos metabólicos e um aumento do pH. Então, ela está em uma alcalose respiratória compensada. No período expulsivo do parto, ela faz uma acidose metabólica, tá? Por conta do aumento dos lactatos. Em relação ao sistema hidroeletrolítico, há um aumento de 7,5 litros de água. Portanto, um aumento em torno de 50% da filtração glomerular. Isso se deve basicamente ao efeito natriurético da progesterona e ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando então a reabsorção tubular do sódio. Então, nós vivemos num estado de hiperaldosteronismo secundário, né, durante a gravidez. Em relação às alterações posturais, nós observamos, né, com o curso da gravidez e o aumento, né, do útero, um aumento também da convexidade anterior da coluna lombar. O centro de gravidade, né, sobre as pernas, né, ele é deslocado, isso gera muita dor. Um afrouxamento dos ligamentos, principalmente da sínfise púbica e das articulações sacroiliacas, por conta das altas taxas de relaxina. Um acentuado alargamento da sínfise púbica, gerando instabilidade da marcha. Então, a grávida tem aquela marcha tipo de pato, né, a marcha anserina, e gerando, então uma maior incidência de quedas e de traumatismos nessa fase. Bom, em relação ao ferro, a absorção no duodeno do ferro é somente do divalente, tá? Então, o ferro ferroso, que é o divalente, ele está lá nos suplementos de ferro, por isso que é importante a suplementação durante o pré-natal. Já o ferro trivalente, que é aquele encontrado nas fontes vegetais, ele não é tão bom, tá? Então, o aumento da absorção do ferro ingerido, né, de 10 para 20%. Se a gente observa que as necessidades da gravidez é em torno de 1.000 miligramas, 500 para aumentar a massa eritrocitária, 300 para o feto e 200 para compensar as perdas diárias da mãe, é fundamental a reposição do ferro, então, depois da 18ª semana da gestação. Em relação à tireoide,
Há um aumento da concentração da globulina de ligação da tiroxina, do T4, induzida pelo estrogênio, com a diminuição do pulso circulante do iodeto. Um aumento da tireoide, né, anatomicamente, em torno de 13%, mas a gestante permanece eutireoideia, tá? É um aumento, né, anatômico. Os níveis de TSH estão diminuídos e o de T4 total está aumentado no início da gravidez, né? Então, o T4 e o T3 livres estão normais. Também é importante a gente observar isso, né, em relação, né, ao T4 total e o T4 livre. Bom, agora a gente vai observar e tentar discutir um pouquinho sobre as queixas mais frequentes que aparecem, então, durante a gravidez e relacioná-las, né, com essa fisiologia que a gente acabou de conversar. Então, por exemplo, as náuseas e os vômitos, né? É importante a gente explicar que isso são sintomas comuns no início da gravidez, né? Então, a gente precisa lembrar que o cárdia, ele é um esfíncter, né, funcional. Então, como existe, tem o relaxamento dessa musculatura por ação da progesterona, como se a gente ficasse com um buraco, né, entre o estômago, né, e o esôfago. E toda vez que a gente se alimentar, a grávida se alimenta e toma, o estômago produz o ácido clorídrico, então se ela ingerir muito alimento ou misturar líquido, ela vai ter, entende, o refluxo, então vai ter a pirose, entendeu? Isso vai ser muito incomodativo. Então a gente tem que orientar a dieta fracionada, né, comer várias vezes por dia em pequenas quantidades e evitar frituras, gorduras, né, e os líquidos, tomar líquidos durante a refeição. Ingerir alimentos sólidos, né, pela manhã, né, e, caso haja necessidade, usar medicamentos para melhorar, entende, essa sintomatologia. Quando a gente tem vômitos frequentes e que levam, então, um estado, né, de desidratação, nos casos das hiperêmias, a gente tem que tratar isso já no pré-natal de alto risco, porque muitas vezes essas pacientes precisam internar para reposição hidroeletrolítica. Ou em relação à pirose, é aquilo que eu falei, né? Então a dieta tem que ser fracionada. É importante, né, a ingestão de leite frio, né? Evitar aquilo que a gente já comentou, as frituras, café, chá preto, né? Doces, álcool, em alguns casos, né, usar os antiácidos que podem resolver. Em relação à cialorreia, né, que é aquele aumento, né, na secreção da saliva. Uma dieta semelhante àquela instituída para as pacientes que têm náuseas e vômitos e deglutir a saliva e tomar líquidos em abundância, né? Existe uma... a princípio, a gestante ela tem aquele hábito de cuspir, né, aquela saliva. Tem que lembrar que se ela for cuspindo, ela acaba depredando, né, uma série, né, de nutrientes. Então é importante, né, ela deglutir essa saliva, que às vezes é meio complicado. Em relação às fraquezas e desmaios, é importante não fazer mudanças bruscas de posição, né, e evitar a inatividade. É importante essa dieta, né? A refeição mais importante da grávida é o café da manhã, né? Ela faz uma hipotensão postural, né, com muita frequência, e quando isso acontecer, essa sensação de desmaio e fraqueza, é importante sentar, abaixar a cabeça, né, respirar profundamente, né, e esperar passar. Em relação à dor abdominal, cólicas, né, os gases, né, e a constipação, isso é muito comum também na gravidez, né? A gente precisa excluir, né, a presença de contrações uterinas, né, uma ameaça de trabalho de parto prematuro. Podemos usar a cinta, né, e fazer exercícios para aumentar a musculatura da parede abdominal, porque essa flacidez da musculatura é um fator preponderante também para essa dor e para o acúmulo de gases, né? Dieta rica em resíduos, né? A progesterona, ela faz com que todo o trato intestinal fique lento, né? Então, a absorção de água é aumentada, como a gente viu, e o bolo fecal acaba ficando desidratado. Então, é importante ingerir bastante líquido, né? E alimentos ricos em resíduos para ajudar, né, a evolução do bolo fecal através do trato intestinal. Importante, entende? As caminhadas e, se necessário, usar, né, a dimeticona, né, para flatulência, os supositórios de glicerina, né, ou a iosina para cólica, né, isso é bem benéfico. Em relação às hemorroidas,
Uma dieta para evitar constipação, se necessário, supositórios de glicerina. Interessante é não usar papel higiênico, né? É sempre fazer higiene, né, perianal com água e sabão neutro, né? Os banhos de vapor e as compressas mornas são, entende, bastante interessantes para quem tem hemorroida e reavaliar a necessidade de cirurgia no caso de dor, sangramento persistente, né? Em relação à leucorreia, a gente tem que lembrar que por conta, né, das alterações do pH, né, na vagina e o aumento da flora de Doderlein, existe um aumento do fluxo vaginal que é fisiológico. Só que a gente não pode ter nem prurido e nem odor, né, nesse aumento de secreção. E aí a gente então teria caracteristicamente presença de uma leucorreia, né? E aí sim, né, teríamos que tratar adequadamente. Em relação às queixas urinárias, né, explicar que existe um aumento do número, né, de micções no início e no final da gravidez, até por conta do aumento do útero, né, e a compressão que esse útero faz sobre a bexiga, né. Importante solicitar o exame de urina e cultura em todos os casos de disúria, de hematúria, independente da febre, né, para triar a bacteriúria assintomática. Relação à dispneia, né, ocorre devido ao aumento do útero, mas a gente viu o diafragma, entendeu? Ele é empurrado para cima por conta do útero gravídico, né? Existe então horizontalização, entende, do tórax e com isso eu preciso então aumentar as incursões respiratórias, né, para melhorar então minha taxa de oxigenação, né? Então, quando ocorre essa dispneia, orientar o decúbito lateral, né? Ouvir, né, sobre essas angústias, que é muito importante, e fundamentalmente descartar as doenças pulmonares ou cardíacas, né, para a gente ter absoluta certeza de que trata-se de uma dispneia fisiológica. Em relação à mastalgia, descartar as patologias mamárias e recomendar o uso constante do sutiã. Em relação à lombalgia, corrigir a postura ao sentar e andar, usar sapatos de salto baixo confortável, o calor local e o uso de analgésicos, né, se necessário. Em relação à cefaleia, uma vez descartada patologias neurológicas, hipertensão na gravidez e hipertensão arterial sistêmica, cefaleia pode ser, entende, um achado bastante, entende, usual durante, entende, as consultas de pré-natal. E nós vamos tratar com analgésico, base ou, né, do paracetamol ou da dipirona. Em relação às varizes, repousar 20 minutos, né, várias vezes ao dia com as pernas elevadas, né, porque você ajuda, facilita o retorno venoso, e não usar roupa justa, se possível usar a meia calça elástica própria para a gestante. Em relação às câimbras, né, massagear e aplicar o calor local no músculo contraído, evitar o excesso de exercícios que pode gerar as câimbras, né. Uma coisa importante as câimbras aparecem normalmente por conta de uma queda nas taxas do cálcio, tá? Então, a ingestão de leite e derivados pode ajudar também a diminuir, né, as câimbras durante a gravidez. Em relação ao cloasma, que é aquela mancha, né, principalmente no rosto, explicar que é comum, né, o aparecimento na gravidez e que ela vai desaparecer após o parto, mas sempre fica uma sequelinha. Então, orientar para não se expor, né, diretamente ao sol e sempre que for, né, a praia, a piscina, as caminhadas, usar filtro, né, e um chapéu, né, de proteção. Em relação às estrias, explicar que são resultados da distensão dos tecidos e que não existe método eficaz de prevenção. Nós temos pacientes que são, né, magrinhas e que se enchem de estrias e pacientes gordinhas que não têm nenhuma estria. Isso realmente é uma predisposição, né, genético familiar. Bem, era isso que a gente tinha para discutir com vocês hoje, né? E a gente está aguardando vocês, então, lá no nosso fórum de discussão.